Vamos lá então, pessoal, né? Vamos, depois de fazer toda a parte de modelagem de dados, vamos partir para a parte prática, que é a criação das tabelas dentro do banco de dados. Então, aqui eu tenho do meu lado esquerdo aqui o dicionário de dados, que foi gerado de acordo com o último DR, né? E com base nisso eu vou criar as tabelas, gerar os relacionamentos e todo o aparato aí necessário para o banco de dados. Já estou conectado ao banco. Então, antes de começar a falar disso aqui, vou passar dois comandos básicos aí do banco de dados. O primeiro comando é o show databases. O show databases indica quais são os databases disponíveis para mim aí. Então eu tenho aqui o information schema, que é o database de informações de catálogo, né? O database MySQL, que é o database padrão do banco aí para gravar os itens de todas as tabelas, todos os databases para fazer a gerência de dados, né? E o aula que eu criei para fazer os exemplos aqui, né? Se você precisar criar o banco, tem o create database, né? Que é o comando que cria o banco. No ambiente aí tem um link que ensina como criar databases aí, como criar outras coisas, que é o complementar ao que vai ser visto aqui. Então, e o segundo comando é o use, né? Use aula, né? Eu preciso entrar no database, então o comando use serve para eu entrar no database. Então ele deu aqui database changed, quer dizer que eu estou dentro do database. Então eu estou pronto para criar as minhas tabelas. Se eu não usar esse comando aqui, use aula, toda vez que eu entro no database, toda vez que eu entro no banco, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro que no database selected. Então toda vez que der um erro no criar uma tabela, tipo no database select, quer dizer que eu não usei o comando use. Quantas vezes eu devo usar o comando use? Uma vez a cada vez que eu entro no prompt de comando para fazer qualquer alteração nas tabelas. Então vamos lá. Então, vista essa primeira parte aqui, vamos analisar aqui a tabela de cliente do dicionário de dados. Então eu tenho aqui os campos, os tipos de dados, o tamanho, se é chaves, observações. Então, para criar a tabela, eu vou usar o comando create table e vou dar o nome da tabela. No caso aqui, o nome da tabela é cliente. Abre parênteses, esse parênteses aberto aqui vai fechar na linha 33 aqui. Então, tudo que tiver aqui entre esses parênteses vai ser configuração da tabela de cliente. Então, o primeiro campo é o código nome, né, inteiro. Todo campo que é a chave primária tende a ser inteiro, né? Não é uma regra, mas é um padrão aí que muitos DBAs utilizam, né? E autoincremente quer dizer que o código vai ser gerado automaticamente aí. A vírgula indica que eu terminei a configuração desse campo. Então o código cliente tem todas as configurações. Então o que vier depois da vírgula é o segundo campo. O segundo campo é o nome alfanumérico, que para nós aqui é varchar. O tamanho vai entre parênteses 60 e ele tem a observação de não nulo, né? Obrigatório. Então vou colocar aqui como not null. Terminou, coloco a vírgula. Endereço, bairro, cidade, CEP, UF, todos telefones são todos varchar com seus respectivos tamanhos aí, né? Só copiar o que está lá. E data de nascimento, um campo do tipo data de nascimento tipo date, not null. Alguns costumam utilizar o timestamp também. É uma forma de você utilizar campos do tipo data. Vírgula. Terminei todas as configurações dos campos. Eu vou setar qual é a chave primária. No caso aqui, a chave primária é o código cliente. Então, eu coloco primary key, abre parênteses, coloco o campo, fecha parênteses. Fechei esse parênteses da linha 33, que é o que abre aqui na linha 22, ponto e vírgula, acabou o comando de criação. Então eu vou criar aqui a tabela de cliente para verificar se está tudo certo. Eu vou copiar, vou colar, deu a mensagem query OK, significa que a tabela foi criada com sucesso. Se eu quiser ver a tabela criada, eu posso dar o comando show tables. O comando show tables vai exibir as tabelas que estão dentro do database que eu estou atualmente, que é o database aula.
Se eu quiser verificar a estrutura da tabela, eu uso o desk e o nome da tabela, no caso aqui é cliente. Ele vai me dar algo muito parecido com o dicionário de dados, ó, o nome do campo, o tipo, né, se é nulo ou não, se é chave ou não, se tem algum valor padrão, no caso lá do default 0 ele vai aparecer aqui, né, e o extra seriam as observações, ok? Então com isso está criada a tabela de cliente. Lembrando aí, recapitulando, que nós temos o int que é inteiro, o varchar alfanumérico e o date é data. Caso eu precise apagar a tabela, eu uso o comando drop table e o nome da tabela. Eu vou apagar a tabela de cliente aqui só para exemplificar. Drop table cliente. Deu query ok, quer dizer que o comando foi executado com sucesso. Eu vou dar um show tables. Nota que ele está dando vazio, né? Só tinha uma tabela que era de cliente, eu apaguei a única que tinha, agora ele está dando como vazio aqui. Eu vou criá-la de novo, né? Já está aqui na memória, eu acho. Pronto. Recriei a tabela. Show tables. Está lá de novo. Então o drop, se eu errei e precisar apagar alguma tabela por qualquer motivo que seja, é o comando drop table e o nome da tabela. Vamos agora para a tabela de vendedor. A tabela de vendedor, create table vendedor, código int autoincrement, do jeito que está aqui, nome varchar 60, not null, né, e comissão decimal de 10.2 default 0. Que eu estou fazendo aqui, ó, comissão numérico de 10,2 padrão 0. Então significa que a comissão ela não precisa ser preenchida de forma obrigatória, mas se não for preenchido, eu vou colocar o valor 0 como padrão. E a chave primária é o código do vendedor. E o esquema 10,2 é o mesmo esquema explicado. 10 casas, das 10 casas são 2 decimais, ficam 8 inteiras e 2 decimais. Beleza, já criei a tabela de vendedor. Certo? Se eu quiser verificar mais coisas, eu posso dar o show create table vendedor. Ele vai repetir para mim um comando muito parecido com o do create table. Ele vai mostrar tudo aqui, ó. Ó, código vendedor, int, ele dá um tamanho, ó, pro inteiro. Ah, mas eu não coloquei tamanho aqui em cima, não tem problema. O tamanho padrão do inteiro é 11. Eu posso mudar isso? Pode. O nome, varchar not null, a comissão decimal da default 0,00, ele já é até mais detalhado do que simplesmente default 0, né? E o primary key, código vendedor. Aí ele está colocando o char7 e a engine aqui do MySQL, que é o InnoDB, que é o padrão hoje. Vou criar a tabela de produto. Os mesmos esquema. Note que a tabela de produto não tem nenhuma novidade, né? Create table produto, código, descrição, preço, quantidade em estoque, né? E de repente eu verifiquei que tem um erro aqui na quantidade de estoque, né? A quantidade de estoque ela é 10,2. Olhando aqui a quantidade de estoque, numérico 10,2, padrão 0, e de repente aqui eu deixei sem nada. Quando eu deixo sem nada, o que acontece? Eu vou dar um desk produto para verificar a estrutura. Olha só, como o preço está lá 10,2, ele ficou aqui 10,2. Como a quantidade de estoque não tem nada, ele deixa 10,0. Então é padrão do decimal ter 10 casas com nenhuma decimal se eu não adicionar. E aí o que eu faço? Eu simplesmente excluo a tabela? Não. Não preciso excluir, eu posso alterar a tabela através do comando alterTable. alterTable produto, modify column, quantidade de estoque decimal 10,2 default 0. Então com isso ele vai sobrepor o campo quantidade de estoque com essa nova configuração que está aqui. Deu um query ok, quer dizer então que o campo foi modificado. Vou dar um desk produto. Olha só, aqui estava a quantidade de estoque 10,0. Depois do comando, quantidade de estoque 10,2.
Agora nós vamos criar a tabela de pedido. A tabela de pedido e a tabela de itens ficaram por último por causa da chave estrangeira. Apesar de eu não criar a chave estrangeira junto, né, eu tenho esse costume de criar as tabelas que são chamadas fortes, que não tem nenhuma dependência, para depois criar as tabelas com dependência. Então aqui eu tenho a tabela de pedido, né, create table pedido, com todos os seus dados aqui. Não tem nenhuma novidade, né? Número do pedido, int, autoincremento, código do cliente, que depois eu vou fazer ligação com o cliente, o código do vendedor, que depois eu vou ligar com o vendedor, né, a data, né, e o valor pedido aí, como decimal 10,2, default 0, primary key número. Então não tem nenhuma novidade aqui. Vou copiar esse código aqui para a gente ganhar tempo e vou colá-lo no banco. Deu query OK. Agora eu vou pegar a tabela de itens aqui. Notem que todos os comandos estão terminando com ponto e vírgula. Então o ponto e vírgula no MySQL, assim como muitas linguagens de programação, indica o fim do comando. Então aqui, create table, itens, número do pedido, int not null, código do produto, int not null, que são chaves estrangeiras, que depois a gente vai ligar. Valor unitário, decimal 10,2, quantidade decimal 10,2, valor total decimal 10,2. Nesse caso aqui, como está no dicionário de dados, na tabela de itens, todo mundo é not null. Atentem para a chave primária dos itens. A chave primária, como ela é uma chave forte, então ela tem uma chave primária composta, que nós chamamos, porque nós temos dois atributos da relação que compõem a chave primária. O atributo número pedido e o atributo código produto. Então essa é a grande novidade aqui na tabela de itens, a chave primária composta. Vou copiar aqui. Vou colar. Deu query OK aqui. Então vou dar um show tables. Então todas as tabelas estão criadas. Agora está faltando nós criarmos a chave estrangeira para fazer o link entre as tabelas, porque até então o fato de eu criar só os campos com os mesmos nomes não indica a chave estrangeira aí. Bom, para eu criar a chave estrangeira, eu vou usar o alter table, então eu vou sempre utilizar a chave estrangeira do lado N. No caso do pedido com o cliente, um cliente faz muitos pedidos, então eu vou alterar a tabela de pedidos. Isso nós vimos lá no diagrama de entidade e relacionamento. Então, alter table pedido, add constraint for key código cliente. Este código cliente aqui é referente à tabela de pedido. Então, eu estou pegando este código de cliente aqui dessa tabela, para ligar com a tabela de cliente. Então, essas duas primeiras linhas aqui são referentes à tabela de pedido. Na terceira linha, eu vou dizer com quem eu vou ligar. Eu vou ligar com o código cliente da tabela de cliente. Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando esse código cliente de pedido e ligando com este código cliente da tabela de cliente. Olhando aqui, eu estou pegando esse código cliente de pedido, esse aqui, e ligando com esse código cliente de cliente. Certo? Então eu vou pegar aqui, copiar, colar, deu query OK, quer dizer que a chave estrangeira foi criada. Depois que eu criar a segunda chave, eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou. Vamos fazer agora a ligação de cliente com vendedor. Mesma coisa, um vendedor faz muitos pedidos, emite muitos pedidos. Então, alter table pedido, que mais uma vez ao lado N, add constraint for key, código vendedor, com referências vendedor, código vendedor. Mesmo esquema, eu vou ligar o código do vendedor da tabela de pedido com o código do vendedor da tabela de cliente. Olhando aqui, eu vou ligar o código vendedor da tabela de pedido com o código vendedor da tabela de cliente. Deu query OK, legal, foi criado então a junção de pedido, cliente, pedido, vendedor. Se eu quiser ver como ficaram as chaves estrangeiras, se foram ligadas, se eu der um desk pedido, que é onde foi criado, ele vai alterar aqui
ele vai indicar que aqui tem alguma coisa, mas não indica com quem é ligado. Se eu quiser verificar se foi feito de forma correta, eu dou um show create table pedido, que ele vai mostrar o código de criação da tabela pedido, né? Create table pedido, número, código, data, valor, primary key número, né? Algumas chaves, umas subchaves, né? E no finalzinho aqui, ó, constraint for key, código vendedor, referências vendedor, código do vendedor. For key, código cliente, referências cliente, código cliente. Então aqui, ó, com essas duas linhas aqui, eu estou notando que foi criado de forma correta. Outra coisa importante é que for key, né, é muito comum você inverter o G com N aqui nas primeiras vezes, né, fazer um foring, né, não é um foring, é for key. Agora vamos fazer a ligação aqui de pedido com os seus itens. Desculpa, com seus itens. Então, um pedido tem N itens. Então, agora, a alteração na tabela de itens. Alter table itens, add constraint for key, número pedido com pedido. Número. Ou seja, eu estou ligando o número pedido de itens com o número da tabela de pedido. Mas tem nomes diferentes. Aqui é número pedido e aqui número. Pode ser? Pode. Né? Desde que ambas as chaves sejam com o mesmo tipo de dado. O número pedido é int e o número da tabela de pedido também é int. Então eu vou copiar aqui, colar, beleza. Né? E por fim vou ligar o produto ao item. Alter table itens, add constraint for key, código produto, referências produto, código produto. Então eu vou ligar os itens da tabela produto, os itens, o código produto da tabela de itens com o código produto da tabela de produto, certo? Código produto da tabela de itens com o código produto da tabela de produto. Código produto da tabela de itens com o código produto da tabela de produto. Né? Porque um produto está em N itens, né? Que nós vimos no DR, tem que seguir o que está lá. Vou copiar, vou colar, vou dar um show create table para verificar a tabela de itens. Beleza, ó, tá aqui create table itens, os campos, a chave primária, né, composta aqui no caso, né, e os constraint aqui, ó, as duas chaves estrangeiras ligadas certinho. Ligado o produto com o código produto e o número da tabela pedido com o número pedido aqui. Então, com isso, nós terminamos a nossa criação das tabelas aí. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer as 4 operações básicas do SQL, né, que é inserir, consultar, apagar e atualizar. Até a próxima.